porque os irmãos ali são muito fofoqueiros, causam muita confusão, os jovens só vivem em panelinha, tem um grupo deles ali que não se misturam com ninguém. Cuidado. Não era assim. Você que é uma mulher casada e que é um homem casado e que não entendeu os limites que você tem que ter na tua vida, cuidado. Você que é jovem, que acha que a aparência do mal é a maior babaquice, cuidado. Você que quer vencer masturbação, que quer vencer os pensamentos imundos, se debruce sobre a palavra de Deus. Quantas vezes você tem levantado as madrugadas para orar, para pedir socorro a Deus? Esse líder espiritual, ele não queria apenas a lã e a gordura das ovelhas, não. Eu quero fazer... Feliz sábado, que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal da Igreja de Arthur Alvim. Está tudo bem. No momento existem muitos profetas do caos. As pessoas estão desesperadas e muitos acreditam, têm seus motivos. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Em especial, você que conhece a palavra de Deus, você que tem um relacionamento com o Senhor. Por que você respondeu assim àquela mensagem de Feliz Sábado, que concluiu com a pergunta: como você está? Muitas pessoas responderam: eu estou bem. Foi essa a sua resposta? Estou bem? Está tudo bem? Se foi, por que está tudo bem? Pela ausência de problemas? Pela falta de dificuldade? Por que está bem? Por que está tudo bem com você? Porque você ainda tem um emprego? Porque você tem uma casa? Porque você tem uma família? Porque você ainda tem um certo valor investido? Por que está bem? Será que está bem porque você tem amigos? Ou está tudo bem porque você tem um Deus todo-poderoso, que apesar da situação em que o mundo está vivendo, Deus ainda o tem em suas mãos, ainda tem domínio sobre as coisas do mundo, por mais difícil que pareça esse pensamento. Está tudo bem, por quê? Porque você tem um Deus todo-poderoso que conhece as tuas dificuldades e que quer curar, quer resolver, quer fazer tudo para que de fato você esteja bem. Eu quero compartilhar com você nesta manhã uma história maravilhosa que aconteceu há muitos anos atrás na cidade de Sunem. Sunem significa lugar de repouso. Os estudiosos dizem que esta cidade, ela ficava localizada no sudeste do Mar da Galileia, entre os montes Gibal e Tabor. Era na planície de Jezreel. E essa cidade estava localizada numa região onde a terra era muito fértil. Era um lugar de descanso, não apenas para essa mulher, mas era um lugar de descanso também para um grande servo de Deus. Na palavra de Deus, nós encontramos muitas lições. E na história da mulher sunamita, nós aprendemos algo maravilhoso. E descobrimos por que, por 3 vezes, essa mulher diz: estar tudo bem. A primeira lição que nós aprendemos é que a mulher sunamita, ela tinha um profundo cuidado, um profundo amor pela obra de Deus e pelos servos de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas quando as coisas estão difíceis,
nós procuramos encontrar um culpado. Nós estudamos alguns sábados atrás a história do povo de Israel e quando todos murmuravam contra Moisés e contra a liderança de Moisés. A palavra de Deus diz que enquanto o povo murmurava, pegava pedra para apedrejar Moisés, o servo de Deus, uma completa falta de respeito para com a obra de Deus e para com o servo de Deus. Moisés prostrou-se em terra e começou a chorar, diz a Bíblia. Essa mulher, diferente daquelas pessoas que tinham saído do Egito, ela tinha um profundo cuidado, um profundo respeito pela obra de Deus e pelos servos de Deus. A sunamita, ela tinha um relacionamento com o Senhor. E isso faz toda a diferença em momento de crise. E devido a esse relacionamento que ela tinha com Deus, Deus deu a ela discernimento espiritual para ver que Eliseu era de fato um homem de Deus. Não era apenas o homem de Deus. No versículo 8 do capítulo 4 de 2 Reis, ela diz: ele é um santo homem de Deus. O que você que é jovem, está nos assistindo nesse momento, pensa que deve fazer para receber esse rótulo, essa marca de ser um santo jovem de Deus, uma santa jovem de Deus, um santo homem de Deus? Existem algumas coisas que precisam ser feitas. E na história da mulher de Sunem, nós encontramos essa resposta. Essa mulher com um relacionamento com Deus, com um profundo respeito para com a obra de Deus. O versículo 8 diz que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde essa mulher rica insistiu com ele para tomar uma refeição em sua casa. Ela queria, de alguma forma, cooperar com a obra de Deus. Então ela convida o homem de Deus, que morava, segundo o desenrolar da história, a 10 quilômetros, aproximadamente 10 quilômetros e meio de sua casa. Então ela diz para ele: vem tomar uma refeição aqui em minha casa. Eu não sei se você gosta de estar próximo às pessoas que têm uma espiritualidade constante. Mas a mulher de Sunem, ela observou a conduta de Eliseu, viu que ele era um homem de Deus, ela disse: vem tomar uma refeição em minha casa. E Eliseu foi. Acontece que depois disso, diz a palavra de Deus, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Ele já conhecia o cardápio na casa da mulher de Sunem. E você que é jovem, você sabe disso. Quando nós estamos em uma conferência, a um evento, quando chega o momento da refeição, aonde é que você senta? As irmãs têm mais facilidade, faz isso de forma mais prática. Chegou no refeitório, faz aquela visão de 360 graus, identifica onde estão as suas amigas e é ali que ela vai sentar. Nós sentamos à mesa com pessoas que nós gostamos, com as pessoas que têm as ideias que temos, as pessoas que são íntimos de nós. Todas as vezes que Eliseu passava em Sunem, ele parava na casa dessa mulher para uma refeição. Em vista disso, a mulher sunamita diz ao seu marido: vamos construir. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Versículo 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Onde é que Eliseu tomava as refeições na casa da mulher sunamita?
No momento das refeições, onde você quer estar? Com os teus amigos ou separado dele? Então não tem lógica a mulher de Sunem construir um quarto para o Eliseu, em cima, diz a Bíblia, em cima, e ali colocar uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, sendo que as refeições eram tomadas em sua casa. Ela sabia que o homem de Deus tinha por hábito estudar a palavra de Deus. E para estudar a palavra de Deus, esse homem de Deus, ele precisava de uma mesa. Ele se debruçava, e aqui vai a dica para você que é jovem, que está agonizando com os teus defeitos de caráter, com os teus pecados. Você que quer vencer masturbação, que quer vencer os pensamentos imundos, que quer vencer a fofoca, que quer vencer qualquer coisa que você sabe que é errado, se debruce sobre a palavra de Deus. Busque a palavra do Senhor e Ele vai te dar a vitória sobre isso. A mulher de Sunem sabia da comunhão que Eliseu tinha com Deus, então ela preparou o quarto. Se fosse só para ele dormir, seria o suficiente a cama. Mas ela conhecia os hábitos de adoração do homem de Deus. Então ela coloca uma mesa, coloca uma cadeira e coloca uma lamparina. Quantas vezes você tem levantado de madrugada para estudar a palavra de Deus? Quantas vezes você tem levantado as madrugadas para orar, para pedir socorro a Deus? Quando eu falo que essa mulher de Sunem, ela tinha um profundo amor, um profundo respeito pela obra de Deus, está incluso essas atitudes dela, não apenas de alimentar o homem de Deus, mas de prover para ele um ambiente propício para a adoração, para a santificação de sua vida. Com todo esse cuidado, com todo esse carinho, um dia, diz o versículo 11, um dia quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Nesse dia, Eliseu não chegou na hora do rango, na hora da alimentação. Ele chega, sobe no quarto para deitar. Quando está deitado lá na cama, ele manda o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou. E quando ela veio, presta atenção nesse detalhe do versículo 11. Quando ela veio, aqui não diz onde a mulher de Sunem parou. Ela veio para o quarto onde Eliseu estava. Ela chegou até o degrau, a Bíblia não relata isso, só diz que quando ela veio, versículo 12, Eliseu mandou o seu servo chamar a sunamita. E quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo o trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? O homem de Deus é uma pessoa sensível. A mulher de Deus, o jovem de Deus é uma pessoa sensível. Você teve todo esse trabalho, esse carinho com a gente. O que eu posso fazer por você? Nós temos duas lições aqui importantes. Primeiro, o cuidado da mulher para com o homem de Deus, para com a obra de Deus. E segundo, a disposição do homem de Deus em fazer algo por aquela mulher. Diferente de alguns lobos disfarçados de pastores, esse líder espiritual, ele não queria apenas a lã e a gordura das ovelhas, não. Eu quero fazer algo por você. O que é que você precisa? E ele pergunta: você quer que eu interceda ao rei por você? Você quer que eu interceda ao general do exército por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Eu quero que você observe um detalhe nessa história. No versículo 8 diz que essa mulher era rica. Muitas pessoas conseguem riqueza através de sonegação fiscal, através de atos ilícitos. Não era esse o caso da mulher. Ela não tinha um problema fiscal para resolver. Ela não tinha um problema na justiça.
Ela não tinha, e olha o que é mais bonito, a resposta da mulher, a última parte do versículo 13. Estou bem entre a minha própria gente. Essa mulher tinha um respeito profundo pela obra de Deus. Não era uma mulher barraqueira. Sabia que existem pessoas nesse momento que estão arrumando as malas para mudar do apartamento, porque o vizinho que se diz cristão só vive brigando com a esposa, só vive criando confusão com as pessoas. Sabia que nesse momento existem pessoas dizendo, eu nunca mais vou naquela igreja, mesmo que termine pandemia, mesmo que acabe com tudo, porque os irmãos ali são muito fofoqueiros, causam muita confusão, os jovens só vivem em panelinha, tem um grupo deles ali que não se misturam com ninguém. Não era assim. A mulher sunamita, ela disse, olha, eu estou bem entre a minha gente. Ela não tinha problema nem com a sogra dela, que para muitas pessoas isso é problema na certa. Você vai dizer, não tem como mesmo, porque o esposo dela já era bem idoso. Ok, ela está bem com sua família. Então, dando essa resposta, estou o quê? Estou bem, não tenho problema na justiça, não tenho problema fiscal, não tenho problema com a minha vizinhança, eu sou uma serva de Deus, eu estou bem, eu estou realizada, eu estou completa. A mulher desce a escada. E no versículo 14, mais tarde, Eliseu pergunta a Geazi, o que se pode fazer por ela? Irmãos, nós sempre pensamos assim, agora há poucos minutos eu coloquei lá no chat do nosso culto aqui, está tudo bem. Aí alguém colocou, está tudo bem, mas ainda pode melhorar. A gente sempre fala isso, né? Está tudo bem, mas pode melhorar. Coloca aqui no chat. Se está bem com você e se você está entendendo a dica, a mensagem, coloca, está tudo bem. Se você responder que não está bem, é porque toda a tua visão de felicidade, de bem-estar, está centralizado no que você tem e não no que você é, um filho de Deus. Eliseu não pode, tem que ter alguma coisa para a gente fazer a essa mulher. Geazi respondeu. Esse Geazi era uma comédia. Ele dá vários furos. Se você estudar o ministério de Eliseu e a vida de Geazi, ele era muito equivocado. Mas ele diz o seguinte, versículo 14. Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Irmãos, na época em que essa história aconteceu, uma mulher que não tinha filho, ela era considerada uma mulher amaldiçoada. E muitas mulheres eram deprimidas. A gente vê a história de Ana, a esposa de Eucana, que tinha um problema semelhante. Como era a vida dela? Lembram? Lembram como era a vida da mulher de Eucana, de Ana? Era uma vida amargurada porque ela não tinha o quê? Porque ela não tinha um filho. A preocupação dela, e sentia até inveja de Penina quando teve o filho. Essa mulher de Sunem, ela é completa, ela é realizada, ela não tem dificuldade. O fato de não ter um filho não é problema para ela. E ela deixa isso bem claro. Por quê? Ela sabia que ela estava diante do homem de Deus. Ela sabia que ele colocou à disposição dela qualquer pedido. Ela poderia ter dito assim, olha, Senhor, não está tão legal porque eu não tenho um filho. O meu sonho é ter um filho. Não, ela disse, está tudo bem, estou resolvido entre os meus, minha família está tudo bem. Quem viu uma possível necessidade nessa mulher, nessa família, foi Geazi. Geazi, contaminado com o conceito da cultura, com os costumes da época, diz assim, ela não tem filho. E todas as mulheres querem ter um filho, então talvez você possa fazer alguma coisa por ela. Mas não era isso que estava no coração da mulher. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando tem Jesus, ela era rica,
ela tinha Cristo no coração, ela cooperava com a obra de Deus, tinha um profundo respeito pelo homem de Deus, ela não estava preocupada, até porque, no contexto da resposta de Geazi, nós entendemos que a motivação pela qual ele fez essa observação é a seguinte: ela não tem filho e o seu marido é o quê? É o quê? Idoso. Geazi pensou, se o marido vier a faltar, quem vai cuidar dessa mulher? Porque muitas pessoas, e aqui vai uma dica para você que pensa em ser pai apenas para ter um filho para cuidar de você na velhice. Que pensa em ser pai ou que está patrocinando os estudos do teu filho para depois você ter um retorno. A Bíblia diz que é o pai que deve juntar para o filho e não o filho juntar para o pai. Você pode ser pai, você pode ser mãe, mas entendendo a missão sagrada que Deus colocou para você e não como sendo um investimento que depois vai ter recurso. Quando Geazi disse isso para o homem de Deus, ele pensou, é isso mesmo, vai chamar ela de novo. E aqui vem um detalhe importante. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. Ei, você que é jovem, que acha que a aparência do mal é a maior babaquice, cuidado. Você que é uma mulher casada e que é um homem casado e que não entendeu os limites que você tem que ter na tua vida, cuidado. A mulher sunamita, na primeira vez, não diz até onde ela foi. Mas na segunda vez, diz que ela chegou até a porta. Até a porta. Era uma mulher de respeito. Era uma mulher decente. Era uma mulher de Deus. Ela chega até a porta e agora não tem conversa. Eliseu entendeu que ela tinha uma necessidade. E no versículo seguinte diz assim. Versículo 16, e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela deve ter pensado, que viagem, esse homem de Deus aí, um filho no braço. Você deve pensar, ela ficou super contente porque esse era o sonho dela. Presta atenção na resposta da mulher a essa promessa, a essa profecia do homem de Deus. Ela diz assim, ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Sabeis o que ela está dizendo? Não, senhor, não iludas a tua serva, não crie uma esperança, isso na minha vida já é página virada. Eu não me sinto inferior pelo fato de não ser mãe, eu não me sinto menosprezada. Quando a mulher sunamita olhava no espelho, ela se via como uma mulher de Deus, comprometida com a obra de Deus, uma mulher que respeita a obra de Deus, que coopera com a obra de Deus. Ela não ficava sofrendo porque não tinha filho. E isso ela diz para Eliseu. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Quando Deus fala, a palavra de Deus ela é poderosa. Eliseu diz, olha, daqui a um ano, nessa mesma época, você vai ter um filho. Olha o versículo 17. Mas como Eliseu dissera, ela não falou assim seja. Ela disse, Senhor, não cria expectativa na tua serva. Isso não é problema para mim. Isso não está na minha lista de objetivo. Eu estou completa, eu estou resolvida. Mas como, versículo 17, Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte voltou para aquela mesma, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Aí sim, a mulher de Deus, o homem de Deus, não faz sacrifício de tolo por aquilo que deseja. Não, espera o momento que Deus libera a bênção. Não estava na lista de realização dela ter um filho, ela já estava conformada.
Mas o homem de Deus falou, isso aconteceu. O menino nasceu, versículo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a clamar. Começou a clamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. De repente, o menino crescia, forte, saudável. Naquele dia ele acordou com toda a alegria, participou do café da manhã e foi ao encontro do pai. E sabe o que aconteceu quando o menino está gritando com dor de cabeça? A palavra de Deus diz que o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. É muito bom quando você tem uma esposa sábia. É muito bom quando você tem uma esposa, uma mulher de Deus. O esposo está trabalhando, ele diz: olha, leva para a mãe dele. Eu sei que ela sabe o que fazer. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Aí você pensa assim: e agora, está tudo bem? É a segunda lição que aprendemos com a mulher sunamita. Primeiro, o profundo amor e o respeito para com a obra de Deus. Segundo, uma fé inabalável. Quando você ama, quando você respeita, quando você cuida das coisas de Deus, você crê que Deus não vai te deixar na mão. O menino está morto. E você acha que a mulher chora, sai desesperada? Olha o que ela faz, versículo 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Uma mulher de atitude, uma mulher de fé, uma mulher de coragem. Nós não sabemos quanto tempo ela ficou no quarto do homem de Deus. Diz que o menino morreu às 12 horas, ela deixou ele no quarto, versículo 22. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Irmãos, ela não falou nem para o marido o que tinha acontecido. Não falou para o marido: eu preciso de um servo e uma jumenta, porque eu vou falar com o homem de Deus. Por que eu acredito que ela não falou para o marido? Porque olha a resposta dele. Versículo 23, a pergunta. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem é sábado. Não tem conferência. Não tem uma reunião especial. Por que você vai sair daqui de Sunem, que ficava aproximadamente 10,5 km do Monte Carmelo, onde o homem de Deus estava? Por que você vai lá? Não é sábado e nem lua nova. Olha o que ela responde. Ela respondeu, o quê? Na minha Bíblia assim: não se preocupe. Está o quê? Está bem. Como está bem se o filho está morto? Se a esperança da mulher sunamita fosse no filho e no provável futuro que ele traria a ela, ela estaria desesperada. Mas a esperança dela não estava nas coisas que ela possuía, mas sim no Deus que ela servia. Por isso que no momento de aperto, ela não foi reclamar com o esposo, dizendo assim: olha, você que é o culpado, o sol estava muito quente, por que tu permitiu que o menino ficasse no sol, levando o sol na cabeça? Não. O homem, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele não fica procurando o culpado no momento de dificuldade. Ele não fica falando com qualquer pessoa, não. Ele vai direto, ela vai direta falar com Deus, com quem pode resolver seu problema. Está tudo bem, não se preocupe. Eu vou e volto logo, não se preocupe.
Então, olha só como essa mulher é linda. É apaixonante a história dessa sunamita. O versículo 24. Ela mandou selar o jumento. Mulher é mesmo difícil de você entender. Ela era uma mulher que tinha muita autoridade em casa, mas ela pede para o marido um servo e uma jumenta. Depois ela manda, ela ordena, sela o jumento. Sela o jumento. E disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. A mulher no comando. As feministas ficam todo empolgadas, né? Não, ela não era feminista. Ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher de responsabilidade. Ela era uma mulher comprometida com a obra de Deus. E quando você é comprometido com a obra de Deus, independente de você ser homem, de ser mulher, de ser jovem, de ser idoso, de ser criança, Deus te dá autoridade, te dá ousadia. A mulher de fé não ficou chorando pela morte do filho, que é a segunda lição. A terceira é a determinação. Eu preciso de uma jumenta e preciso de um servo. Sela, vamos, não para, só quando eu mandar. Muitas pessoas, se estivessem passando por esse momento, não tinha força, estrutura emocional, nem para secar as lágrimas. Imagine para mandar do jeito que essa mulher estava mandando. E não é porque ela era uma mulher mandona, não. É porque ela era uma mulher de Deus, era uma mulher determinada. A jumenta é selada e eles começam a viagem. E ela diz: vamos rápido. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu, outra coisa maravilhosa com o homem de Deus. Você que é pastor, que está me ouvindo nesse momento. A igreja, os irmãos estão muito afetados por essa situação que vivemos no país no momento. Você que é um pastor, que é um obreiro, você está nesse lugar para ser sensível e para ver quais são as dificuldades do nosso povo. A mulher está passando por toda essa dificuldade, por toda essa angústia. Eliseu está atento, de longe ele vê que a mulher está vindo. Ele pede para o seu servo. Quando ele a viu, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Está tudo bem? Quando você vai visitar uma família da igreja que tem um filho dependente químico, qual é o grau de preocupação? Estou falando com você, líder. Qual é o grau de preocupação que você tem? É um jovem desobediente que está aí, se entregou ao mundo das drogas, se entregou à prostituição. Como é que está você? Como é que está a tua família? E o menino, como é que o menino está? Olha a resposta da sunamita, a última parte do versículo 26. Ela respondeu a Geazi: como é que está? Como é que está? Está tudo bem. Eu não sei o tanto que ela conhecia Geazi, mas ela não conseguiu abrir o coração para Geazi falar dos seus problemas. Talvez seja por isso que nossos jovens, nossos irmãos estejam sofrendo e não tenham coragem de abrir o coração, porque talvez não confie no meu ministério, não confie no trabalho, na minha pessoa. Para Geazi ela disse: está tudo bem. Por que está tudo bem? Eu te pergunto, se o filho está morto. Por quê? Porque a esperança dela não estava no filho, estava no Deus que ela servia. E ela foi para falar, foi com o homem de Deus, não foi com o servo do homem de Deus, é com o homem de Deus. Ela disse: está bem, e continuou o seu caminho. Ao encontrar o homem de Deus no monte,
ela se abraçou aos seus pés, e Geazi veio para arrancá-la dos pés de Eliseu, veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, deixe essa mulher em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, e escondeu de mim a razão de sua angústia. Eliseu não entendeu, porque as coisas que aconteciam, Deus falava para ele. Lembram quando tinha guerra? Os inimigos tramavam as coisas e Deus falava para ele: olha, é isso que está acontecendo. E nesse caso, Eliseu fica até triste com Deus. Essa mulher está profundamente angustiada e Deus não me falou nada, deixa ela. E a mulher está nos pés dele. Olha a determinação dessa mulher. Agora é o ponto ápice dessa história, desse terceiro bloco. A mulher se levantou, olhou nos olhos do homem de Deus e com todo respeito, mas com muita ousadia, ela diz o seguinte para ele, versículo 28, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Ela pediu um filho para ele? Não. E quando ele disse que ela ia ter um filho, ela disse: não iludas a tua serva. E agora ela relembra ele: eu te pedi um filho, eu te pedi um filho, não te disse para não me dar falsas esperanças, eu não te avisei. Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Corra, Geazi. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Tem muita gente querendo imitar o homem de Deus. Tem gente vendendo toalhinha, tem gente vendendo até feijão aí, dizendo homem de Deus. Não é assim. Não é com esses atos que você consegue autoridade diante de Deus. É através de uma vida de consagração. O cajado na mão de Eliseu era o cajado na mão do homem de Deus. O cajado na mão de Geazi era apenas o cajado. Era apenas o cajado. Alguém disse no passado que o problema, muitos homens estão em busca de melhores métodos. Eu estou no departamento de jovens. A cabeça está fervendo de ideias para poder implantar um evangelismo sistemático, para que todos os jovens entendam qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores do departamento de jovens, para que todos entendam que o departamento de jovens não existe para promover entretenimento, e sim para promover santidade, para promover crescimento espiritual entre os jovens, mas nós estamos sempre procurando métodos. O homem busca melhores métodos, disse um pregador do passado, e Deus busca melhores homens. Grava isso. Você pode ter os melhores métodos. A igreja nunca teve tanta tecnologia como tem hoje. Inclusive estamos usando ela. Nunca teve tantas pessoas ordenadas como tem hoje. E como está a nossa condição espiritual. Como está a vida da nossa juventude. Sim, porque nós estamos sempre procurando o melhor método. Que atraia. Só que nesse atrair nós estamos apenas distraindo. Eliseu, pega meu cajado, vai, não fala com ninguém. Versículo 20, versículo seguinte. Então Eliseu disse e ele saiu correndo. Quando lá chegou, põe o meu cajado. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, que se ficares, o que vai acontecer? Eu não irei. Ele sabia que a mulher de Deus era uma mulher de fé, era uma mulher de perseverança. Então Geazi vai,
ele que vá sozinho. Eu só vou se você for comigo. Você é o homem de Deus, é você que vai resolver. Então ele foi com ela. E Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas o que aconteceu? Nada. A bênção, a unção não estava no cajado, estava na vida impecável, vida de consagração que Eliseu tinha diante de Deus. Você pode pegar a capa do homem mais consagrado do mundo, como Eliseu pegou de Elias. Mas se você não tiver a vida no altar, independente de você ser jovem, de ser adulto, de ser idoso, pode ter quantos anos você tiver de igreja, isso não vale nada. Colocou o cajado no rosto do menino. Olha, a boca que falou que um ano depois a mulher estaria grávida, foi a mesma que disse: vai lá, coloca o cajado no rosto do menino e ele vai viver. Foi a mesma pessoa. E eu tenho certeza que Eliseu falou com a mesma convicção. Por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Mas a mulher sunamita não foi buscar Geazi. Ela foi buscar o homem de Deus. E ela disse: eu não saio daqui se você não for comigo. Depois, quando Eliseu chegou à casa, versículo 32, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Por que Geazi não entrou com ele aqui? Ele chegou, o menino estava morto, ele entrou e fechou a porta. Vou resolver isso com meu Deus. Ele, versículo 33, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois faz algo muito esquisito, muito estranho, que só um homem de Deus pode fazer mesmo. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Existem muitas histórias na Bíblia que me causam uma angústia muito grande. E principalmente quando está envolvendo os jovens. Essa é uma, quando está envolvendo os jovens. A primeira é daquele jovem citado como irreverente, que o culto estava acontecendo, ele estava batendo papo lá na janela, olhando as coisas que estavam acontecendo, ele caiu, ele morre, e Paulo, o servo de Deus, vê que um jovem está morto. Ele deixa a pregação, ele corre lá, ele socorre, ressuscita o jovem. Aqui nós temos um jovem, não era uma criancinha de colo, apesar da mãe ter pego no colo, não era um menino tão pequeno. E o profeta faz o milagre para ressuscitar. Nossos jovens precisam ser ressuscitados. Teu filho que está fora da igreja, ele precisa de ser buscado. E teus pastores, teus obreiros podem ir contigo. Eu tive a grata satisfação por participar e não pela situação, de nessa semana ajudar num processo de remoção de um jovem dependente químico de uma comunidade terapêutica para um outro lugar e depois vai para uma outra comunidade terapêutica. E a irmã sentada do lado disse assim: a igreja deveria ter uma comunidade terapêutica para tratar dos nossos filhos. E com tristeza ela fez o seguinte comentário: um dia eu falei isso para um líder da igreja, e ele disse assim: irmã, nós temos os filhos que queremos. Quanto engano, quanta ignorância, quanta falta de sensibilidade. Qual é a mãe, qual é o filho que diz: eu vou ter
esse menino para ser um dependente químico. Eu vou ter esse menino para viver uma vida de prostituição. Ninguém quer isso. Você que é jovem, que vive uma vida de prostituição, você está errado diante de Deus. Não está dando satisfação para os teus pais, nem para o teu Deus. Ele sofre com isso. O homem de Deus, quando viu o menino, primeiro ele pede socorro a Deus, ele ora, ele se debruça, ele se entrega, ele se deita, ele faz tudo o que ele pode para o menino ressuscitar. E Deus traz a vida novamente àquele menino. Eliseu chama Geazi, eu falei que Geazi não entrou no quarto com ele, estava fora. Ele chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pega o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, não chegou, pegou o menino e foi embora. Prostrou-se aos pés do homem de Deus, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. 3, está tudo bem. 3 atitudes dessa mulher. Amor, cuidado pela obra de Deus. Fé inabalável e determinação. Eu não sei o que você perdeu por causa dessa pandemia. Eu não sei se você perdeu o teu emprego. Eu não sei se você perdeu parte daquele dinheiro que você tinha investido na bolsa de valores ou em algum fundo. Não sei o que você perdeu. Talvez você tenha perdido até um pai, um filho, um parente, um amigo para o Covid-19. Mas eu sei que você tem um Deus. Você tem um Deus que pode te dar tudo. E pode exatamente consolar o teu coração nesse momento tão difícil. Por isso que eu te digo em nome de Jesus, está tudo bem. Independente das suas perdas, independente dos seus desafios, está tudo bem. Por isso que nesse momento, nós vamos cantar o hino de número 184 do Inário Louvores ao Rei. Consolação.